E hoje eu decidi vir tirar dúvidas de vocês em relação ao Samsung Galaxy S23 e o Galaxy S24. Será se realmente mudou muita coisa? Qual será o melhor para você esse ano? Fala pessoal, eu sou a TT e sejam muito bem-vindos a mais um review, só que nesse caso é um vídeo comparativo entre o Galaxy S23 e o Galaxy S24. E aí eu vou te mostrar algumas coisas que mudaram de uma linha para outra e vou te contar também se realmente vale a pena você fazer o upgrade agora. Bom, aqui em relação aos dois aparelhos celulares, o Galaxy S23 é esse verdinho aqui e o S24 é esse na cor preta, tá? Em relação à construção deles, eu tenho que te dizer que alguns pontos mudaram, principalmente em relação a conforto, porque as laterais do S24 estão retas, enquanto que na linha S23 a gente tem as laterais mais arredondadas e também não é uma lateral fosca, é uma lateral que pega bastante marca de dedo e isso também pode influenciar caso você seja uma pessoa que não utilize capinha. Já na parte traseira, a gente tem aquele bloco das 3 câmeras e também a gente tem um flash que mudou de posição. E isso fez com que as capinhas do S23 não servissem no S24, assim como também o fato, das bordas das suas laterais estarem arredondadas. Olha, no ponto das construções aqui, a gente tem um vidro fosco, as laterais do S24 estão mais retas, com cantos arredondados, e na minha opinião, a pegada do S24 ela é sim mais confortável que a do S23. E aí fica nessa coisa, tá? Eu prefiro o S24 em relação à pegada, mesmo com a capinha, eu acho que ele fica mais seguro na minha mão. A gente tem aqui as laterais retas e os cantos arredondados. Isso meio que faz com que o seu aparelho celular se encaixe de uma melhor forma na sua mão. Já no S23, a gente tem as laterais arredondadas e os cantos arredondados. E às vezes pode acontecer dele escorregar na sua mão e isso também pode ser um problema, né? Mas isso são só detalhes de diferenças entre um e o outro, e saindo um pouco da construção a gente vai falar um pouco mais sobre a tela. Aqui na parte da tela eu deixei os dois celulares com o mesmo wallpaper, o mesmo papel de parede, lembrando também que no S23 a gente está com a película fosca, olha só, ela é fosca, e aqui no Galaxy S24 a gente tem uma película brilhante de hidrogel. E isso também não vai alterar a cor do seu aparelho, não vai alterar a cor real, que você está vendo aqui. Mas o Galaxy S24 ele tem uma tela de 6.2 polegadas contra a tela de 6.1 polegadas do Galaxy S23. E de fato, ambos vão ter uma tela Dynamic AMOLED 2X com a resolução Full HD+. Além disso, eles também vão ter a proteção Gorilla Glass Victus 2 e a taxa de atualização de 120 Hz. Em relação às especificações técnicas, vocês estão vendo aqui que não tem muita diferença, que em relação ao Galaxy S23 e S24, vocês vão perceber que tem sim só 0.1 polegadas de diferença de um para o outro, mas as especificações continuam as mesmas. E essa parte das 0.1 polegadas, os celulares aqui, ó, vocês estão vendo que eles têm o mesmo tamanho, só que a gente vê a diferença por causa das bordas que estão menores na linha S24. Além disso, o brilho da tela do Galaxy S24 chega a 2600 nits, enquanto que o S23 ele chega ao máximo de 1750 nits. E essa parte pode ser importante caso você utilize muito o seu celular no sol, se a sua cidade for que nem a minha, um calor da peste. Então, se você estiver numa cidade, num ambiente que tenha muito sol, seja muito ensolarado, aí você vai perceber as diferenças dos dois celulares. Essa parte do brilho é um diferencial da linha S24 para o S23, mas não significa que ele vai ter imagens menos nítidas do que no S24. Então o S23 ele continua com um bom desempenho das imagens, o S24 também. E o que eu percebi, que eu já até falei em outros vídeos, é que o S24 aqui, ele vai ter sim uma tela menos saturada, menos vívida, tá? Nesse caso, isso não é um problema para mim, mas na comunidade Samsung e os Samsungos, eles não gostaram muito disso. E aí a Samsung lançou uma atualização para que a gente consiga mexer nas configurações e mexer também nessa parte da saturação. Agora que você entendeu um pouco mais sobre as telas, você pode ter certeza que os dois vão ter um bom desempenho. Mas eu acredito que outra coisa que seja bastante necessária você saber nesse review comparativo é sobre a bateria desses dois celulares. Na minha opinião, para quem usou os dois celulares, o S23, depois da atualização da One UI 6.0, ele
infelizmente, né, reduzir um pouco a sua autonomia de bateria diária. E aí eu tenho que fazer uma carga necessária, né, depois do almoço, por exemplo, para que o meu celular dure o dia inteiro. Já no S24 eu tô sentindo mais liberdade e também não preciso me preocupar tanto assim com essa carga no meio do dia, né, depois do almoço. E eu também sei que isso pode ser porque lança uma linha nova, eles tendem a melhorar mais o software para essa linha, para depois otimizar o software para as linhas passadas. E como a gente mencionou o software, esse também é um ponto que, na minha opinião, ele tem muita diferença de um aparelho celular para o outro. O Galaxy S23 ele foi lançado com o Android 13 e vai receber 4 anos de atualização até agora, indo até o Android 17. Já aqui no Galaxy S24, desde seu lançamento, isso sim foi um ponto que chamou muita atenção, porque a Samsung garantiu 7 anos de atualizações de software. Então aqui você tem uma vantagem de 3 anos a mais em relação ao S23, e para quem passa muito tempo com um aparelho celular, isso pode ser um grande diferencial. Ainda nessa parte de software e o que tem no S24 que não tem no S23, a gente tem a Galaxy A, que é a inteligência artificial da Samsung. Existem sim uns rumores dizendo que a Galaxy A vai chegar para o S23, mas a gente não pode garantir se isso vai funcionar tão bem assim como está funcionando aqui no Galaxy S24. Essa parte da Galaxy A realmente é muito interessante, existem coisas que você consegue fazer com o seu aparelho celular de uma forma bem mais fácil e usando tudo que já está integrado no próprio sistema da Samsung. Mas eu também tenho que te confessar que tem coisas que você não vai usar no seu dia a dia. E aí, meio que, será se essa diferença de preço entre o S23 e o S24 vai fazer com que você queira mais anos de atualização? Ou então vai fazer com que você queira utilizar a Galaxy A? E ainda pensando, né, em te dar uma resposta mais concreta, eu também tenho que falar um pouco mais sobre as câmeras dos dois celulares, porque eles vão apresentar o mesmo sensor de 50 megapixels na sua câmera principal. Eu tive a oportunidade de sair um dia e fazer um teste de câmeras com o Galaxy S23 e com o S24. E aí eu tô passando as fotos de cada um lado a lado e o que eu pude perceber é que o Galaxy S23 ele está com a maior nitidez do que o Galaxy S24. E isso também, pelo que eu já pude perceber em relação às gerações anteriores, as câmeras dos aparelhos celulares, não só da Samsung, como também de outros dispositivos, assim como o celular um todo, né? Eles vão melhorando ao longo das atualizações, então as câmeras vão melhorar ao longo das atualizações. Mas outro diferencial do S23 para o S24 é o desempenho nas redes sociais. Aqui no canal, lá no nosso Instagram e também no TikTok a gente faz diversos testes. E claro, eu também faço o comparativo dos dois aparelhos nos stories, para que você veja, né, a entrega de conteúdo com cada aparelho celular. Pensando nisso, eu, na minha opinião particular, eu sei que tem gente que prefere o S23 nos stories, mas eu acho que o S24 fica melhor. Realmente a Samsung prometeu que iria melhorar essa parte das redes sociais e na minha opinião melhorou muito. Eu gostei do Galaxy S24 e também do Galaxy S24 Ultra que tá gravando esse vídeo aqui. Lá no Instagram eu achei que tá bem melhor. E isso realmente, na minha opinião, é um ponto que faria eu comprar o Galaxy S24 ao invés do S23, porque é algo que eu uso bastante e que vai fazer diferença no meu dia a dia. Mas, como até agora eu acho que as vantagens estão ficando para o S24, existe um ponto que faz ainda muitas pessoas partirem para o S23, que é o processador. Aqui no S23 a gente tem o Snapdragon 8 geração 2 e no S24 a gente tem o Exynos 2400, que é o processador da própria Samsung. Nesse caso, é como eu falei, os dois celulares em desempenho de processador vocês não vão ter o que se preocupar. Eles vão sim ter um ótimo trabalho, rodar qualquer aplicativo, rodar qualquer jogo, e eu acho que em qualquer das duas escolhas você ficaria muito satisfeito. Mas hoje aqui, que a gente ainda tá perto do lançamento do S24 e o S23 tá caindo de preço, será se realmente vale a pena você pegar o modelo mais caro? Na minha opinião, o S23 ele continua sendo uma opção de celular compacto custo-benefício, assim como o S24 também é. Mas eu não acho que vale a pena você fazer esse upgrade aqui do S23 para o S24 ainda. Espera o S24 cair de preço para poder você comprar o seu aparelho celular, ou então até mesmo espera o S25, que aí você talvez sinta mais, né, as diferenças do seu S23 para o S25.
Além disso, se você está em dúvida entre esses dois celulares e não tem ainda um parâmetro, você tem outro celular que não é nenhum desses, eu acho que o S23 ainda faz um ótimo trabalho e que você vai conseguir sim ter um bom desempenho nas suas redes sociais, mesmo eu achando que o S24 ainda se sai um pouco melhor. Agora, para você conferir todas as diferenças entre os dois celulares, caso tenha ficado alguma dúvida, eu vou deixar 2 reviews aqui em cima para você assistir, que vão ser bem interessantes para te ajudar nessa decisão. E claro, não esquece de curtir esse vídeo se ele te ajudou de alguma forma e de se inscrever no canal, que eu tô te esperando no meu próximo vídeo.